Jesus' letters to the 7 churches. Então, nesses últimos domingos, a gente tem olhado para as cartas de Jesus a algumas igrejas. And generally, we've been taking one letter a week. E geralmente a gente tem estudado uma carta por semana. But as we've come to this letter, I want it to slow down a little bit. Mas agora que a gente chegou nessa carta, eu quero ir um pouco mais devagar. There are things that Jesus says to this church that I want us to make sure we learn. Tem coisas que Jesus fala para essa igreja que eu quero garantir que a gente vai aprender. And so tonight we're actually just going to look at one verse. Então hoje, na verdade, a gente vai estudar um versículo só. And then next week we'll continue looking at what Jesus had to say to this church. E daí na semana que vem a gente vai continuar olhando o que Jesus tem para dizer para essa igreja. But so that we get the full message, let's read verses 7 through 13. Então, para a gente entender a mensagem toda, vamos ler do verso 7 até o 13. And then we're going to pray. E daí a gente vai orar. And then we're going to study the Word of God together. E daí a gente vai estudar a palavra de Deus juntos. So Revelation chapter 3 verses 7 through 13. Então, Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you for the church in Philadelphia. Pai, nós te agradecemos pela igreja em Filadélfia. And Lord, we thank you for this letter. E, Senhor, nós te agradecemos por essa carta. Lord, we believe that there are things for us to learn from the example of these Christians. Senhor, nós cremos que existem coisas que nós podemos aprender através do exemplo desses cristãos. And so, Lord, tonight I pray that you would help us by your Spirit to learn those lessons. Então, Senhor, hoje à noite eu oro para que o Senhor nos ajude, através do seu Espírito, a aprender essas lições. Thank you for loving us. Obrigada por nos amar. And we pray that you would be honored in our time in the Word together. E nós oramos para que o Senhor seja honrado nesse nosso tempo estudando a palavra juntos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Like I said, we're probably going to spend a few weeks in this letter. Então, como eu falei, provavelmente a gente vai gastar algumas semanas nessa carta. Tonight, the goal is to look at verse 7. Hoje o objetivo é estudar o verso 7. Lord willing, next week we'll look at verse 8. E se Deus quiser, semana que vem a gente vai olhar o verso 8. And then, Lord willing, the week after that, we'll cover the rest of this letter. E se Deus quiser, na semana depois dessa, a gente vai terminar a carta toda. But like we've been doing with all the letters, we want to begin with learning about the recipients. Então, como a gente já tem feito com todas as cartas, a gente quer começar aprendendo sobre aqueles que receberam essa carta. In verse 7, it says, to the angel of the church in Philadelphia write. No verso 7 diz, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. So let's first talk about the city of Philadelphia. Então, primeiro vamos falar um pouco da cidade de Filadélfia. First, the name Philadelphia means brotherly love. Primeiro, o nome Filadélfia significa amor fraternal. And it was named after its founder. E foi nomeada em homenagem ao seu fundador. It was founded in 189 BC Foi fundada em 189 a.C. by a man named Attalus Philadelphus. por um homem chamado Átalo Filadelfo. And he was the king of Pergamum. E ele era o rei de Pérgamo. But he and his brother had a very special relationship. Mas ele e o seu irmão tinham um relacionamento muito especial. And in honor of the love that these two men shared as brothers, E em honra ao amor que esses dois homens compartilhavam como irmãos, this city has the name Philadelphia. essa cidade então tem o nome de Filadélfia. But let's talk about the location.
Vamos falar então sobre a localização. We've been following the map of the 7 churches beginning with Ephesus. Então a gente está seguindo no mapa as sete igrejas, começando com Éfeso. We started in the southwest, A gente começou no sudeste, Ephesus, and we Efésio, began to move north to Pergamum, e daí a gente começou or a to se mover, Smyrna, excuse me, a gente começou a mover para o norte, para Esmirna, and then to Pergamum e daí para Pérgamo, and Thyatira. e daí para Tiatira. Now, this city, Philadelphia, was located 64 kilometers southeast of Sardis. Essa cidade de Filadélfia estava localizada a 64 quilômetros a sudeste de Sardes. And you remember, Sardis was the last city that we visited. E lembre-se que Sardes foi a última cidade que a gente visitou. Now, this is important. Isso é importante. Where Philadelphia was located, O local onde a Filadélfia estava localizada it gave the city this title. deu à cidade esse título que ela tem. Philadelphia was the gateway to the east. Filadélfia era a passagem, o portão para o leste. The highway of Philadelphia, A estrada principal de Filadélfia it connected east and west. ligava o leste ao oeste. It connected Asia and Europe. Ligava a Ásia e a Europa. And I'm going to explain to you why that's important. E eu vou explicar para você por que isso é importante. Number 3, its reputation. Número 3, a reputação da cidade. Philadelphia was also called Little Athens. Filadélfia também era chamada a Pequena Atenas. If you visited Philadelphia at the time that John wrote this letter, Se você visitasse Filadélfia na época que João escreveu essa carta, you would have seen pagan temples scattered along the streets. você veria templos pagãos espalhados pelas ruas. The same way, when you go to Santa Felicidade, it reminds you of Italy. Da mesma forma que você vai para Santa Felicidade e se lembra da Itália, You know, but there it's restaurants. mas lá tem restaurantes. If you went to Philadelphia, you would see a bunch of temples. Se você fosse para Filadélfia, você ia ver um monte de templos. And it would remind you of Athens, Greece. E ia te lembrar de Atenas, na Grécia. Number 4, its commerce. Número 4, seu comércio. Philadelphia was famous for its A vineyards. Filadélfia era famosa pelos seus vinhedos. And Philadelphia was the center of the wine industry. E era o centro da indústria de vinhos. And so that leads up to its religion. Então isso leva à religião da cidade. Being the center for wine, Sendo o lugar central de vinhos, what do you think the people in Philadelphia worshipped? o que você acha que as pessoas de Filadélfia adoravam? They worshipped wine. Eles adoravam o vinho. The chief pagan cult in Philadelphia O principal culto pagão em Filadélfia was the worship of Dionysus. era a adoração de Dionísio. And Dionysus was the god of wine. E Dionísio era o deus do vinho. But I want you to listen to this point about Philadelphia. Mas eu quero que você escute esse ponto sobre Filadélfia. Number 6, Número 6. its mission. A missão da cidade. Remember I said that the highway of Philadelphia connected east and west? Lembra que eu disse que a estrada principal de Filadélfia ligava o leste ao oeste? It connected Asia and Europe. E ligava a Ásia à Europa? That's significant. Isso é importante. Because when Attalus founded the city, Porque quando Átalo fundou a cidade, it was originally founded as a missionary station for Hellenism. ela foi originalmente fundada como uma estação missionária para o helenismo. Do you guys know what Hellenism is? Sabem o que é helenismo? You know, when Alexander the Great conquered the known world, Quando Alexandre o Grande conquistou o Novo Mundo, his objective was to convert the world to the Greek culture. o objetivo dele era converter o mundo todo à cultura grega. And that is Hellenism. E isso é helenismo. One language, Uma língua, Greek. grego. One culture, Uma cultura, Greek. grega. And Philadelphia was a mission station for the spread of the Greek culture. E a Filadélfia era uma estação missionária para espalhar a cultura grega. From Philadelphia, Da Filadélfia, they looked from Europe into Asia, eles olhavam da Europa até a Ásia and they saw this as a strategic location e eles viam esse lugar como uma localização estratégica to spread the Greek language, para espalhar a língua grega, the Greek culture, a cultura grega, throughout
the Asian por provinces. todas as províncias da Ásia. Now that's significant Mas isso é importante, because we're going to discover in this letter porque a gente vai descobrir nessa carta that Jesus is going to establish Philadelphia as a missionary station. que Jesus vai estabelecer a Filadélfia como uma estação missionária, But not for the spreading of the Greek language mas não para a difusão da língua grega or the Greek culture, ou da cultura grega, but for the spreading of the gospel of Christ. mas para a difusão do evangelho de Cristo. And keep that in mind because Jesus is going to talk about that. Então mantenha isso na sua mente porque Jesus vai falar sobre isso. But there's one more thing that you need to know about Philadelphia, Mas tem mais uma coisa que você tem que saber sobre a Filadélfia. and that is its earthquakes. E isso é os seus terremotos. Philadelphia was located in a region that was prone to earthquakes. A Filadélfia estava localizada numa região que era suscetível a terremotos. I grew up in Southern California. Eu cresci no sul da Califórnia I grew up with earthquakes. e eu cresci com terremotos. So I can understand how people were nervous in this city. Então eu consigo entender como as pessoas ficavam nervosas nessa cidade. In 17 AD, Em 17 depois de Cristo, Philadelphia was completely destroyed by an earthquake. a Filadélfia foi completamente destruída por um terremoto. Later, the Roman Emperor Tiberius, Mais tarde, o imperador romano Tibério, he helped the people of Philadelphia to rebuild the city. ele ajudou o povo de Filadélfia a reconstruir a cidade. But even though the buildings went up Mas mesmo os edifícios tendo sido reerguidos and the streets were repaired, e as ruas estavam reparadas, the residents in Philadelphia preferred to live outside of the city, in the country. os residentes da Filadélfia preferiam viver fora da cidade, nas áreas rurais. And so since 17 AD, Então, desde 17 depois de Cristo, the people of Philadelphia lived in constant fear of earthquakes. o povo de Filadélfia vivia com medo constante de terremotos. I will say one thing, E eu vou dizer uma coisa, because this is going to make this letter come alive. porque isso vai fazer essa carta se tornar viva. When archaeologists discovered the ruins of Philadelphia, Quando os arqueólogos descobriram as ruínas de Filadélfia, the only things that are still standing today in the city are its pillars. as únicas coisas que ainda estão em pé nos dias de hoje da cidade são os pilares. Remember that Lembre-se disso, because of what Jesus will say later in this letter about pillars. por causa do que Jesus vai dizer mais tarde nessa carta sobre pilares. But we're going to talk about that in the next couple of weeks. Mas a gente vai falar sobre isso nas próximas 2 semanas. But that's the city of Philadelphia. Então essa é a cidade de Filadélfia. But now the church in Philadelphia. Agora a igreja em Filadélfia. Here's the reason why I want to spend the next few weeks talking about this church. Então essa é a razão pela qual eu quero passar as próximas semanas falando sobre essa igreja. Is because when you read about this church in comparison to the other churches in Asia, É porque quando você lê sobre essa carta em comparação com as outras igrejas na Ásia, this was a church that was completely dedicated to Jesus Christ. essa era uma igreja que era completamente dedicada a Jesus Cristo. What we have here is a great example of the kind of church that pleases O Jesus. que a gente tem aqui é um grande exemplo do tipo de igreja que agrada a Jesus. And you know, as I was thinking about this letter, I was thinking, Lord, I want our church to be that. E quando eu estava pensando sobre essa carta, eu estava pensando, Senhor, eu quero que a nossa igreja seja assim. We're going to learn that this church was not a big church. A gente vai ver que essa igreja não era uma igreja grande, It was not a powerful, strong church. não era uma igreja forte e poderosa. And that means that it didn't have a lot of human Isso resources. significa que não tinha muitos recursos humanos, But this church did things right. mas essa igreja fez as coisas da maneira correta. And when Jesus talked to this church, he had nothing bad to say. E quando Jesus fala a essa igreja, ele não tem nada ruim para dizer. Everything he said to them was it was praise. Tudo que ele disse para eles era aprovação, louvor. And what I love about this church is that this is a church that churches today can look at and say, well, we can be that. Então, o que eu amo sobre essa igreja é que as igrejas de hoje podem olhar para ela e dizer, a gente pode ser isso. And I want us to be able to think that way. E eu quero que a gente seja capaz de pensar dessa forma. Now, we got to remember, the church is not the building. Então, a gente tem que lembrar que a igreja não é o edifício. You are the church. Você é a igreja. People are the As church. pessoas são a igreja. So when we say on Sunday, hey, where are you going? Então, quando a gente fala no domingo, onde você está indo? I don't say we're going to church. Eu não falo, a gente está indo à igreja. We don't
go to A church. gente não vai à igreja. This is a building. Isso é um edifício. But every Sunday we gather as a Mas church. todo domingo a gente se une como igreja. And it's important that you understand that concept. E é importante que você entenda esse conceito. Because as long as you think a church is a building or a place, Porque enquanto você pensar que a igreja é um edifício ou um local, it's possible for you to feel completely disconnected from the church. é possível que você se sinta completamente desconectado da igreja. But the church is people. Mas a igreja são pessoas. Peter says that you and I are living stones. Pedro diz que eu e você somos pedras vivas. That's why when we gather as a church and people aren't here, we feel it. É por isso que quando a gente se une como igreja, as pessoas estão aqui e a gente sente. We feel it because there are some stones that are missing in this place. Ou quando as pessoas não estão aqui, a gente sente porque a gente vê que algumas pedras estão faltando nesse lugar. And I want us to understand, what does God say about the church? E eu quero que a gente entenda o que Deus diz sobre a igreja. What is a church that pleases him? O que é a igreja que agrada a Ele. And how are we supposed to function as members of this thing called the E church? como a gente deve funcionar como membros dessa coisa chamada igreja. Because I'll tell you, I want us to love the church because Jesus loves the church. Que eu te digo que eu quero que a gente ame a igreja porque Jesus ama a igreja. And I want us to have a change of thinking about the church. E eu quero que a gente tenha uma mudança de pensamento sobre a igreja. Because too many, when they think about the church, it's like, oh, okay, today's a great day. I don't have to go to church today. Porque muitos, quando eles pensam sobre a igreja, eles pensam assim, que maravilha, hoje é um dia bom porque eu vou ter que ir à igreja. Because I got a job. Porque eu tenho um emprego, I'm on vacation. eu estou em férias. And sometimes when we think about vacation, we think, oh, today I don't have to go to church. E algumas vezes quando a gente pensa sobre férias, a gente pensa, hoje eu não tenho que ir à igreja. I don't want you to think that way. Eu não quero que você pense dessa forma. Because God doesn't want you to think that way. Porque Deus não quer que você pense dessa forma. You know, it's like when members of the body says, you know what, I don't want to be a part of the body today. É como se os membros do corpo dissessem, hoje eu não quero fazer parte do corpo. You know, try to imagine hand and foot at a church service. Então imagine a mão e o pé num culto de uma igreja. And they just finished listening to Pastor Mouth and the worship leader ear. E eles acabaram de terminar de ouvir o pastor Boca falar e o louvor do pastor Orelha. And finally the hand says to the foot after the service, you know what? Mrs. Hand and I are planning on leaving the church. E daí no final a mão diz para o pé, sabe de uma coisa? Eu e a senhora mão estamos pensando em ir embora da igreja. And Deacon Foot says, why? E daí o diácono pé diz, por quê? And Mr. Hand says, well, you know, I don't want to sound like I'm complaining, E daí o senhor mão diz, eu não quero para assim dar a entender que eu estou reclamando. but I feel so disconnected. Mas eu me sinto tão desconectado. And Deacon Foot says to the hand, what do you mean by that? E daí o diácono pé diz para o senhor mão, mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Well, you see, we tried different fellowships here at the body, at the E church. daí o senhor mão diz, a gente tentou outros tipos de relacionamentos aqui no corpo, na igreja. We tried going to that group of fellowship called the A Toes. gente tentou ir naquele grupo de comunhão chamado Os Dedos. But everyone there, they just wanted to talk about shoes and smells. Mas todo mundo lá só queria falar sobre sapato e sobre cheiro. And we just, you know, Mrs. Hand and I, we just didn't feel comfortable there. E eu e a minha esposa, a senhora mão, a gente não se sentiu confortável lá. It just seemed like wherever we tried to connect in the body, we just didn't fit. E daí parecia que toda vez que a gente tentava se conectar no corpo, a gente não se encaixava. And so Deacon Foot says, well, what are you looking for? Então o diácono pé diz, mas o que o senhor está procurando? Oh, we just want to have more activities, more action. A gente só quer ter mais atividades, mais ação. We want to grab things with our hands and go to work. A gente quer agarrar as coisas com as nossas mãos e ir trabalhar. And so Mr. and Mrs. Hand, Então o senhor e a senhora mão, they just say, you know what? We think that the body will be just fine without us. eles dizem, sabe de uma coisa? A gente está pensando que o corpo vai se dar muito bem sem a gente. Do you think the body would be fine without the hand? Você acha que o corpo vai se dar bem sem a mão?
Of course not. Claro que não. But a lot of people view the church that way. Mas muitas pessoas enxergam a igreja desse jeito. A lot of people, they're not a part of the church. Muitas pessoas não são parte da igreja. But it's like they're in a dating relationship. Mas é como se eles estivessem num relacionamento de namoro. Do you know what I'm talking about? Sabe do que eu estou falando? They're just dating churches. Eles só estão namorando as igrejas. They date one church for a few months, Eles namoram uma igreja por alguns meses. then they go find another church that they can date. E daí eles vão procurar outra igreja que eles possam namorar. And they're just constantly dating one church after another. E daí eles estão constantemente namorando uma igreja após a outra. Guys, you need to stop and get married to a church. Gente, vocês têm que parar e se casar com uma igreja. And the same way that in any marriage there is investment, there is work that is involved, E da mesma forma como em qualquer casamento há investimento, há trabalho envolvido. you and I are a part of that relationship. Eu e você somos parte desse relacionamento. Most people are busy complaining about the church rather than seeing how they can invest in it and help make it better. A maioria das pessoas está preocupada em reclamar da igreja ao invés de dizer como que eles podem ajudá-la e torná-la melhor. They're looking for the perfect church, but you'll never find it. Estão procurando pela igreja perfeita, mas nunca vão encontrar. But the reality is the moment you enter a church, it's not perfect anymore. Mas a realidade é que no momento que você entra na igreja já não é mais perfeita. I know that this church isn't perfect because I'm here. Eu sei que essa igreja não é perfeita porque eu estou aqui. But I'll tell you what, I'm here. Mas eu te digo uma coisa, eu estou aqui. And I'm here because I want to help this church grow and be better. E eu estou aqui porque eu quero ajudar essa igreja a crescer e a ser melhor. But as long as you act like Mr. Hand and Mrs. Hand, Mas enquanto vocês agirem como o senhor e a senhora mão, we want more clapping. a gente quer mais palmas. That's what we want. É isso que a gente quer. We want more activity. A gente quer mais atividade. That's what we É want. isso que a gente quer. But it seems like we're not getting what we want. Mas parece que a gente não está conseguindo o que a gente quer. Well, instead of complaining about the church, God wants us to invest in it. He wants us to work together in making it better. Então, ao invés de reclamar da igreja, Deus quer que a gente invista nela. Deus quer que a gente trabalhe para torná-la melhor. That is what was happening in this church. E isso é o que estava acontecendo nessa igreja. When I talk about the church in Philadelphia, I am not talking about a building with 4 walls and a door. Quando eu falo da igreja em Filadélfia, eu não estou falando de um edifício com 4 paredes e uma porta. I'm talking about people. Eu estou falando de pessoas. People that said, you know what? Philadelphia, that's my church. Pessoas que disseram, sabe de uma coisa? Filadélfia, essa é a minha igreja. Laodicea, hey, they've got the money. Eles, Laodicea, they have the money. Em Laodiceia eles tinham dinheiro. Hey, Pergamos, hey, they've got, Sardis, they've got the reputation. Sardes tinha a reputação. Ephesus, man, they've got the history. Efésio, gente, eles tinham história. But we're just a little church Aí a gente é só uma igreja pequena. in a city where people live in fear of earthquakes. E ainda as pessoas viviam com medo de terremotos. We don't have the money. A gente não tem dinheiro. We're not this huge, enormous congregation. A gente não é essa congregação gigante. But you know what? This is our church. Mas sabe de uma coisa? Essa é a nossa igreja. And we're going to be dedicated to Christ. E a gente vai se dedicar a Cristo. And every member functions. E todos os membros funcionavam. And we're going to learn about the church. E a gente vai aprender sobre essa igreja. The church is not to be a spectator stadium. A igreja não deve ser um estádio de espectadores. The church is a body. A igreja é um corpo. It's not a soccer game. Não é um jogo de futebol. You know, sometimes we think we come to church and you've got the players on the field and all the ministry belongs to them. Então, às vezes, a gente pensa que a gente vem para a igreja, a gente tem os jogadores ali no campo e todo o ministério pertence a eles. But when you come to church, you bring gifts of the Holy Spirit. Mas quando você vem à igreja, você traz dons do Espírito Santo. And you bring giftings and graces to share with the other members of the E body. você traz dons e graças para compartilhar com os outros membros do corpo. And we are to be ministering to one another as a body. E nós devemos ministrar um ao outro como num corpo. That is the biblical understanding of the church. E esse é o entendimento bíblico da igreja. So with that in mind, Então, com isso em mente, let's spend the next few weeks learning about what is a healthy church. vamos gastar as próximas semanas aprendendo sobre o que é uma igreja saudável.
And the first thing that we're going to see tonight, and we're going to spend the rest of our time, E a primeira coisa que a gente vai ver hoje à noite, na qual a gente vai gastar o resto do nosso tempo, is focusing in on the Lord of the church. é nos focando no Senhor da igreja. In verse 7, Jesus introduces himself as the author. No verso 7, Jesus se apresenta como o autor. He says, "These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open." Ele diz, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Now, here's the thing that we have to learn. Então aqui tem o que a gente tem que aprender. This is foundational if we want to be a church that pleases Christ. Isso é fundamental se a gente quer ser uma igreja que agrada a Cristo. It begins with our perspective of Christ. Começa com a nossa perspectiva de Cristo. Before we talk about our activities, Antes da gente falar das nossas atividades, before we talk about our missions program, antes da gente falar dos nossos programas de missões, before we talk about our children's ministry antes da gente falar do nosso ministério infantil, or our music ministry, ou o nosso ministério de música, before we talk about anything else in the church, antes da gente falar sobre qualquer outra coisa na igreja, we have to begin with this. a gente tem que começar com isso. What does the church believe about Jesus? O que a igreja acredita com relação a Jesus. This means that a church that pleases God has to have right doctrine. Isso quer dizer que uma igreja que agrada a Deus tem que ter uma doutrina correta. We got to know the truth about who Jesus is and what he does. A gente tem que saber a verdade sobre quem Jesus é e o que ele faz. And it's so sad that a lot of churches today, they're not interested in doctrine. They're not interested in theology. E é muito triste que muitas igrejas hoje não estão interessadas em doutrina nem em teologia. The way they advertise their churches, look at our children's program. A maneira como eles fazem a propaganda da igreja deles é: olha para o nosso ministério de crianças. Look at our music ministry. Olha para o nosso ministério de música. Look at how relevant we are in culture. Olha como a gente é relevante na cultura. And by trying to be relevant in this world, E em tentar ser relevante nesse mundo, they lose their effectiveness for God. eles perdem a sua afetividade por Deus. And it's because churches have become like supermarkets. E pelo fato das igrejas terem se tornado algo como supermercados, Instead of being interested in right beliefs about Jesus, ao invés de estarem interessadas em crenças corretas sobre Jesus, they're more interested in what is going to satisfy the customer, the consumer. elas estão mais interessadas naquilo que pode satisfazer o consumidor. This is characteristic of many churches today. E essa é a característica de muitas igrejas nos dias de hoje. I'll tell you what, E eu te digo uma coisa: those churches have hundreds and thousands of people attend every week. essas igrejas têm centenas e milhares de pessoas participando toda semana. In fact, there's a pastor in California that has a very large church. E na verdade tem um pastor na Califórnia que tem uma igreja muito grande. And when he started his church, he went through the neighborhood knocking on people's E doors. quando ele começou a igreja dele, ele ia pela vizinhança batendo na porta das pessoas. He claims to be evangelical. Ele se diz ser evangélico He claims to be gospel preaching. e ele se diz ser um pregador do evangelho. But he went door to door and he began to ask people in the community, Mas ele ia de porta em porta e começou a perguntar para as pessoas na comunidade: what do you like about church and what don't you like about o church? que você gosta na igreja e o que você não gosta na igreja? People say, we don't like hearing about the blood. A gente não gosta de ouvir sobre o sangue. That's offensive. That's disgusting. Isso é ofensivo, é nojento. We don't like hearing about sin. A gente não gosta de ouvir sobre pecado. We don't like feeling guilty. A gente não gosta de sentir culpa. You just give us programs. Então você só nos dê atividades. Give us music and drama. Nos dê música e teatro. And you know what? E sabe de uma coisa? His philosophy is that customer is always right. A filosofia dele é que o consumidor, o cliente, sempre tem razão. His church does not preach about sin. A igreja dele não prega sobre pecado. His church does not preach about the cross. A igreja dele não prega sobre a cruz. All they talk about is a positive mentality. Tudo que eles falam é sobre uma mentalidade positiva. How to be a positive, happy person. É como ser uma pessoa positivamente And feliz. every service is filled with lots of music and drama and E testimony. todos os cultos têm muita música, muito teatro, muitos testemunhos. And a 10-minute message about how to have a positive E attitude. uma mensagem de 10 minutos sobre como ter uma atitude positiva. Now
lots of people, muitas pessoas, and those people give lots of money. e essas pessoas dão muito dinheiro. He's on TV, Ele está na televisão and he's one of the most recognized preachers in the United States. e ele é um dos pregadores mais reconhecidos nos Estados Unidos. And because of his popularity, he's always invited to pastors' conferences. E por causa da popularidade dele, ele é sempre convidado para as conferências de pastores. Tell us how to have a big church. Nos diga como ter uma igreja grande. Oh, it's easy. Ah, é muito fácil. Don't talk about sin. Não fale de pecado. Don't talk about the cross. Não fale da cruz. And you just tell people how to have a positive attitude. Você apenas fala para as pessoas como ter uma atitude positiva. That leads to big churches. E isso leva a igrejas grandes. But sadly, it also leads to a lot of people going to hell. Mas também, de maneira muito triste, leva a muitas pessoas indo para o inferno. That's why it's important that a church begins by knowing what do we believe about Jesus. E é por isso que é importante que uma igreja comece sabendo no que a gente acredita com relação a Jesus. If a church has low and wrong ideas about Christ, Se uma igreja tem ideias erradas e pequenas sobre Cristo, it will either be immoral será ou imoral, or apathetic ou apática, or dead to God. ou morta para Deus. But if a church has high and right views of Christ, Mas se uma igreja tem uma visão correta e ampla de Cristo, then it will be dedicated então será dedicada and devoted e devota and persevering e perseverante and pleasing to God. e agradável a Deus. And so here in verse 7, Então aqui no verso 7, we see what Jesus revealed about himself a gente vê o que Jesus revelou sobre si mesmo and what the Christians in Philadelphia believed about him. e sobre o que os cristãos na Filadélfia acreditavam com relação a ele. And I hope that these are things that as a church we embrace. E eu espero que essas coisas, como igreja, a gente possa adotar. I pray that these would be living doctrinal realities in our church. Eu oro para que essas coisas sejam realidades vivas e doutrinárias na nossa igreja. Number 1, Número 1, Christ is holy. Cristo é santo. Jesus said in verse 7, these are the words of him who is holy. Jesus fala no verso 7, estas são as palavras daquele que é santo. I love the word holy. Eu amo a palavra santo. It's a word that is pregnant with meaning. É uma palavra que está cheia de significado. And when you think about holiness, it's like a diamond. Quando você pensa em santidade, é como um diamante. All these different cuts to a diamond, different sides to it. Todos esses de cortes diferentes num diamante e lados diferentes do And diamante. so when we think about the holiness of Christ, Então, quando a gente pensa na santidade de Cristo, first it means that Jesus is completely complete. primeiro significa que Jesus é completamente completo. When we declare that Jesus is holy, Quando a gente declara que Jesus é santo, we are declaring that he lacks nothing. a gente está declarando que nele não há falta de nada. He's completely sufficient in and of himself. Ele é completamente suficiente em si mesmo e de si mesmo. And that is key to understanding all of his other attributes. E essa é a chave para entender todos os seus outros atributos. Remember, the angels of heaven, they're not singing, loving, loving, loving is the Lord. Lembra que os anjos no céu não estão cantando amoroso, amoroso, amoroso é o Senhor. They're not singing, merciful, merciful, merciful is the Lord. Eles não estão cantando misericordioso, misericordioso é o Senhor. But in Isaiah 6 Mas em Isaías 6 and in Revelation 4, e em Apocalipse 4, we see that the song of heaven doesn't change. a gente vê que a canção do céu não muda. 24 hours a day, 24 horas por dia, 7 days a week, 7 dias por semana. every second in heaven is spent Cada segundo no céu é gasto declaring, holy, holy, holy is the Lord. declarando santo, santo, santo é o Senhor.
What do they mean that he's holy? O que eles querem dizer que ele é santo? They're declaring that he's completely complete. Eles estão declarando que ele é completamente completo. That's why they don't have to talk about the other attributes. Então assim você não tem nem que falar sobre os outros atributos. All the other attributes are implied in his holiness. Os outros atributos estão todos inferidos na santidade. Think of it this way. Pense dessa forma. Because Christ is completely complete, Porque Cristo é completamente completo, that means that his character and attributes are completely complete. isso quer dizer que o seu caráter e os seus atributos são completamente completos. That means that because he's holy, Isso quer dizer que porque ele é santo, his eternal nature is completely complete. a sua natureza eterna é completamente completa. Because he's holy, Porque ele é santo, his righteousness, a sua retidão, his love, o seu amor, his mercy, sua his misericórdia, grace, sua graça, his compassion, sua compaixão, his power, seu poder and his wrath e a sua ira is completely complete. são completamente completos. I love that. E eu amo isso. There is nothing about Jesus that is lacking. Não há nada em Jesus que esteja faltando. There's nothing about Jesus that is incomplete. Não há nada em Jesus que seja incompleto. So when we say, Jesus, you're holy, Então, quando a gente diz Jesus, você é santo, it means that you lack nothing. significa você não tem falta de nada. You are completely complete. Você é completamente completo. But now look at the other side of the diamond. Mas agora olhe para o outro lado do diamante. When we say that he is holy, we're declaring that he is completely sinless. Quando a gente declara que ele é santo, a gente está declarando que ele é completamente impecável, That sem means that there pecado. is no fault in Jesus. Isso quer dizer que não há nenhum erro em Jesus. It means there's no failure in Quer Jesus. dizer que não há nenhuma deficiência em Jesus. That means that when God the Father looks at Christ, Isso quer dizer que quando Deus o Pai olha para Cristo, Jesus is always and completely right. Jesus é sempre completamente reto. He's always and completely pure. Ele está sempre ele é sempre completamente puro And he's always and completely perfect. e ele é sempre completamente perfeito. In everything he is, E tudo o que ele é, everything he says, tudo o que ele diz and everything he does. e em tudo o que ele faz. That is radical. E isso é radical. And because he is holy, E porque ele é santo, we're going to learn he has to hate sin. a gente vai aprender que ele tem que odiar o pecado. His righteousness and his wrath are connected to his holiness. A sua retidão e a sua ira estão ligadas à sua santidade. But now look at the other side of the diamond. Agora olhe para o outro lado do What does it diamante. mean that Jesus is holy? O que quer dizer que Jesus é santo? It means that Jesus is completely unique. Quer dizer que Jesus é completamente único, It singular. means that there is no one and nothing Significa que não há ninguém e nada that is worth comparing with the infinite worth of Jesus Christ. que seja digno de comparação com o valor infinito de Jesus Cristo. That means there's no one like him. Quer dizer que não tem ninguém como ele. There's nothing like him. Não há nada como ele. And yet, isn't it crazy that we're constantly trying to find things to compare with him? E ainda assim não é incrível que a gente constantemente tenta encontrar coisas para comparar com ele? I mean, think about the things that we allow ourselves to do in disobedience to God. Então pense nas coisas que a gente se permite fazer em desobediência a Deus. You got to understand that every sin that we tolerate in life is an act of worship. Você tem que entender que Você tem que entender que todo pecado que a gente tolera na nossa vida é um ato de adoração. This will help us understand why John said his very last statement in 1 John 5 is, little children, keep yourselves from idols. Aí a gente vai entender o que João fala. A última afirmação dele em João 5 é Keep yourselves from idols, ídolos. meus pequeninos, mantenham-se a parte de idols? Ídolos. Mantenham-se a parte de ídolos. Why would he say that? Por que ele diria isso? It's because every sin that we commit is idolatry. É porque todo pecado que a gente comete é idolatria. Every sin we commit is an act of worship.
Todo pecado que a gente comete é um ato de adoração. Because we are sacrificing ourselves in the worship of those idols. Porque nós estamos nos sacrificando em adoração a esses ídolos. Because we believe, or at least we're convincing ourselves that this has more value than Christ. Porque pelo menos a gente está tentando se convencer de que isso tem mais valor do que Cristo. Think about the sins that we commit in life. Pense nos pecados que a gente comete na nossa vida. Think about why you serve those sins. Pense por que você serve a esses pecados. There's sacrifice involved. Há sacrifício envolvido. There's devotion involved. Há devoção envolvida. You offer your bodies to it. Vocês oferecem os seus corpos a isso. That is the definition of worship. Essa é a definição de adoração. And the reason why we give ourselves to idolatry E a razão pela qual a gente se dá à idolatria is because we have convinced ourselves that there are things that we can compare with Christ. é porque nós nos convencemos de que existem coisas que podem ser comparadas com Cristo. You know, when you talk about an alcoholic, Quando você fala sobre um alcoólatra, oh, it's a disease. é uma doença. It's not a disease. Não é uma doença. It's a worship problem. É um problema de adoração. Overeating can be a worship problem. Comer demais pode ser um problema de adoração. Sex can be a worship problem. Sexo pode ser um problema de adoração. Whenever we devote ourselves time and body and spirit to something, Toda vez que a gente devota o nosso tempo, o nosso corpo e o nosso espírito a alguma coisa, we are trying to convince ourselves that there is something that is worth comparing with Christ. a gente está tentando se convencer de que há algo que é digno de comparação com Cristo. And then it's inconsistent that we come to E church daí é inconsistente que a gente vem à igreja and we sing, Tu és santo. e daí a gente diz, tu és santo. There's nothing worth comparing to you. Não há nada digno de comparação contigo. There's no one worth comparing with you. Não há ninguém que seja digno de comparação. And yet we commit idolatry all the time. E ainda assim a gente comete idolatria o tempo todo. Do you see how this right theology has the potential of changing us? Então você vê como essa teologia correta tem o potencial de nos transformar? What does it mean to you? What does it mean to me? O que isso significa para você? O que isso significa para mim? When we say there is no one like Christ, Quando a gente fala que não há ninguém como Cristo, when there is nothing like ou que Christ, não há nada como Cristo, do you really live like that? você realmente vive dessa forma? Does that really describe your passion and your worship to God? Isso realmente descreve a sua paixão e a sua adoração a Deus? Or are you constantly serving other things Ou você está constantemente servindo a outras coisas? because you really don't believe that He is completely unique? Porque você não acredita realmente que Ele é completamente único. What do we mean? Christ, you are holy. O que a gente quer dizer com Cristo, você é santo? Our knowledge of Christ's holiness O nosso conhecimento da santidade de Cristo will impact the way we think, irá impactar a maneira como a gente pensa, the way we feel, a maneira como a gente the way we sente, behave as Christians in both life and ministry. a maneira como a gente se comporta sendo cristãos na vida e no ministério. We'll respond to His holiness with joy in God. A gente vai responder à santidade dele com alegria em Deus. Not joy in alcohol, Não alegria no álcool, not joy in food, não alegria na comida, not joy in sex, não alegria no sexo. but all of those things will come into submission Mas todas essas coisas serão submetidas to the reality of joy in God. à realidade da alegria em Deus. And when we really believe that Christ is holy, E quando a gente realmente acredita que Cristo é santo, we'll respond to His holiness with worship to God. a gente vai responder à santidade dele com adoração a Deus. Worship isn't just singing. Adoração não é só cantar. Worship is the way you live your life. Adoração é a forma como você vive a sua vida. Singing is just a part of worship. Cantar é uma parte da adoração. It's an overflow of worship that's happening in your heart. É um transbordar de adoração que está acontecendo no seu coração. Because Jesus said, out of the abundance of the heart, the mouth
speaks. Porque Jesus fala que da abundância do coração a boca fala. You sing because there's worship in your heart. Você canta porque há adoração no seu coração. You don't sing because there is no worship in your heart. Você não canta porque não há adoração no seu coração. Your mouth will speak out what's really in your heart. A sua boca vai falar do que realmente está no seu coração. So singing isn't the sign for worship. Então, a adoração não é o sinal de cantar não é o sinal de adoração. But Romans 12 teaches us Mas Romanos 12 nos ensina that real worship is when we offer our lives like a living sacrifice to God. que a adoração verdadeira é quando a gente oferece as nossas vidas como sacrifícios vivos a Deus. So is your life worship? Então, será que a sua vida é adoração? Have you been so impacted by the beauty of God's holiness that your entire life can be described as worship to God? Você foi impactado pela santidade de Deus de forma que toda a sua vida é uma expressão de adoração a Deus? Do you worship God by reading the Bible? Você adora a Deus lendo a Bíblia? Do you worship God by sharing the gospel with your friends and family? Você adora a Deus compartilhando o evangelho com seus amigos e com a sua Do família? you worship God by being a good worker at your job? Você adora a Deus sendo um bom trabalhador no seu A emprego? good student at school? Um bom estudante na escola, na Do you universidade? worship God by the way that you're fellowshipping at church and you're serving in the church? Você adora a Deus através da maneira que você tem comunhão na igreja, da maneira como você serve na igreja? We are to be worshipers, not spectators in the Christian faith. Nós devemos ser adoradores e não espectadores na fé cristã. And if your life is impacted by the holiness of Christ, E se a sua vida foi impactada pela santidade de Cristo, then you worship. então adore. That's why David said, let's worship God in the beauty of his holiness. É por isso que Davi falou, vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Do we respond to his holiness with obedience to God? E será que a gente está respondendo à santidade dele com obediência a Deus? Obedience that is motivated by love. Obediência que é motivada pelo amor. How do I know that you really believe that Christ is holy? Como que eu sei que você realmente acredita que Cristo é santo? Joy in God, Alegria em Deus. worshiping God, Adoração em Deus. obedience to God. Obediência a Deus. If that does not describe your life, Se isso não descreve o que é a sua vida, then you need to spend some time então você precisa gastar algum tempo just thinking about his holiness. apenas pensando sobre a santidade dele. And I'll tell you, if your heart is cold to God, E eu te digo que se seu coração é frio com relação a if you Deus, have a small view of God, se você tem uma perspectiva, uma visão pequena de Deus, let me recommend that you do something. então eu quero te recomendar fazer uma coisa. Either read the Psalms Ou leia os Salmos, or read Isaiah starting at chapter 40 and just read to the end of the book. ou então leia Isaías começando no capítulo 40 até o fim do livro. When I need a bigger perspective of God, I always turn to those two books. Quando eu preciso de uma perspectiva maior de Deus, eu sempre me volto para um desses dois livros. In fact, right now, I'm in the Psalms. E na verdade, agora mesmo eu estou lendo os Salmos. And I've got my Bible and I've got my notebook and I'm just taking one psalm a day E eu pego a minha Bíblia, o meu caderno, e eu estou lendo um salmo por dia. because I want to have a bigger view of God. Porque eu quero ter uma visão maior, mais ampla de Deus. Or other times, I'll just open up to the book of Isaiah beginning in chapter 40 and I'll just read. E outras vezes eu simplesmente abro no livro de Isaías, no capítulo 40, e vou lendo. And I guarantee you, if you just take one chapter a day, those chapters in Isaiah will increase your perspective of God. E eu te garanto, você pega um capítulo por dia e esses capítulos vão aumentar a sua perspectiva de Deus. And it causes your perspective to be set on the holiness of Christ. E isso faz com que a sua perspectiva seja ajustada, colocada na santidade de Cristo. And his holiness is beautiful. E a santidade dele é linda. So how will we be a church that pleases God? Então, como que nós seremos uma igreja que agrada a Deus? We have to be a church that is convinced that Christ is holy. A gente tem que ser uma igreja que acredita, que é convencida de que Cristo é santo. That's where it starts. É assim que começa. And if it doesn't start there, we're going to go nowhere.
E se não começar assim, a gente não vai para lugar nenhum. The second thing that Christ tells us about himself is that he's faithful. A segunda coisa que Cristo nos diz sobre ele é que ele é fiel. In verse 3 it says, "These are the words of him who is true." No verso 7 diz, estas são as palavras daquele que é verdadeiro. True means authentic, Verdade, verdadeiro significa autêntico, real, real, genuine. genuíno. This means that Jesus is opposite of everything that is false. Isso quer dizer que Jesus é oposto a tudo que é falso. He is true in everything he says and does. Ele é verdadeiro em tudo que ele diz e faz. He is true in all that he is. Ele é verdadeiro em tudo o que ele é. So how does this impact us? Então, como que isso nos impacta? I want you to listen to Eu this. quero que você ouça isso. The degree of our confidence in Christ's faithfulness O grau da nossa convicção na fidelidade de Cristo will be demonstrated by the depth and the length of our ongoing trust in him. será demonstrado através da profundidade e da extensão da nossa confiança contínua nele. All right, so let me ask some questions. It is for us personally, but also for us as a church. Então, eu vou fazer algumas perguntas que servem para nós pessoalmente, mas também para nós como igreja. Number 1, Número 1. do we trust Jesus when it is not popular to do so? Será que a gente confia em Jesus quando isso não é uma atitude popular? You know, when your friends think it's stupid to trust in God, Sabe quando seus amigos pensam que é ridículo você confiar em Deus? when your family says it's stupid to trust in Christ, Ou quando a sua família diz que é idiota você confiar em Cristo? when it seems that you are the only person who is convinced that you need to trust in Christ, Quando parece que você é a única pessoa que está convencida que tem que confiar em Cristo? will you continue trusting Christ or will you allow them to influence you? Você vai continuar confiando em Cristo ou você vai permitir que eles te influenciem? Are you trusting Christ right now when it's unpopular to do so? Você está confiando em Cristo agora mesmo, quando não é nada popular fazer isso? Question number 2. Pergunta número 2. Again, this is for us personally and also collectively. De novo, isso é pra gente de maneira pessoal, mas também coletivamente. Do we trust Christ when circumstances are difficult and painful? Será que a gente confia em Cristo quando as circunstâncias são difíceis e dolorosas? And really, the only time that we can answer that is when we're suffering. E na verdade, a única hora que a gente pode responder isso é quando a gente está sofrendo. Because when we're not suffering, we generally have a higher and better view of what we really are. Porque quando a gente não está sofrendo, a gente tem geralmente uma visão mais ampla e melhor do que o que a gente realmente é. You know, we don't like to admit that we're proud, but most of us are. A gente não gosta de admitir que a gente é orgulhoso, mas a maioria de nós é. I know I am. Eu sei que eu sou. But when we are in difficult and painful circumstances, Mas- are we still trusting God? Mas quando a gente está em circunstâncias difíceis e dolorosas, a gente ainda assim confia em Deus? You know, I had this thought, as bad as this thought is, I had this thought before little Anna was born. Sabe, eu tive um pensamento, por pior que seja, eu tive esse pensamento antes da Ana nascer. And I think it was because I was preparing this message. E eu acho que foi porque eu estava preparando essa mensagem. If the Lord was to take our little girl, Se o Senhor nos tirasse a nossa menininha, would we still trust God? será que ainda assim a gente confiaria nele? In fact, when Flavia first got pregnant, we lost that little girl. E na verdade, quando a Flávia engravidou pela primeira vez, nós perdemos uma menininha. And we cried. E a gente chorou. And we cried and cried. E a gente chorou e chorou. But Flavia and I, as we went for a little walk, Mas eu e a Flávia, a gente foi fazer uma pequena caminhada. we said, you know what? But the Lord is still worthy to be praised. E a gente disse, não, mas sabe de uma coisa? O Senhor ainda é digno de ser adorado. And we worship Him with the tears of our pain. E nós o adoramos com as lágrimas da nossa dor. And that was His grace in action in our lives. E essa era a graça dele em ação nas nossas vidas. Will you worship Christ with the tears of pain? Será que você vai poder adorar a Cristo com as lágrimas da dor? Question number 3. Pergunta número 3. Do we trust Christ when the visible seems more logical than the invisible? Será que a gente confia em Cristo quando o visível parece ser mais lógico do que o invisível? Will you trust Him? Você vai confiar nele? You know, it's easy to walk by sight and not by faith. É fácil você andar por visão e não por fé. We want to hold on to things that we can see.
A gente quer se apegar a coisas que a gente consegue ver. And so we try to make a bargain with God. Então a gente tenta fazer uma barganha com Deus. Let me first see it, then I'll believe it. Deixa primeiro eu ver e daí eu vou acreditar. Oh, but Jesus says first believe it, then you'll see it. Mas Jesus falou, primeiro creia e então verás. Well, what about your situation right now in life? E agora com relação à sua situação atual na sua Maybe it's vida. at your job. Talvez no seu trabalho, Maybe it's in a relationship. talvez num relacionamento, Maybe it's at school. talvez na universidade, Maybe it's an economic issue. talvez um problema econômico. Are you trusting God, Você está confiando em Deus? or are you relying more on the visible than the invisible? Ou você está se apoiando muito mais no visível do que no invisível? Guys, I'm telling you, walking by faith doesn't mean that it's always going to feel or seem logical to our brains. Gente, eu estou falando para vocês que andar por fé não quer dizer que sempre vai parecer lógico para os nossos cérebros. Guys, I'll tell you what, most of my life as a Christian is seemed like it contradicted logic. Porque eu digo para vocês que a maioria da minha vida como cristão parece uma lógica que se contradiz. But here's what's sad. Mas aqui tem uma coisa que é triste. Man, I'll tell you, there's still this thing in me where I would rather embrace the visible than the invisible. Ainda assim tem essa coisa dentro de mim que prefere adotar ou abraçar o que é visível ao invés do invisível. You guys know that, I've been looking for a building for this church. Vocês sabem que eu estou procurando por um prédio para essa igreja. And I'll tell you what, that has been costing me a lot of time. E isso tem me custado muito tempo. And sometimes, it causes me to lose time even with my own family. E algumas vezes faz até que eu perca tempo de estar com a minha família. And there's been a few times where I've just been so stressed out trying to find a building for this place. E houve algumas poucas vezes que eu fiquei tão estressado de tentar encontrar um lugar para a nossa igreja, That I was just ready to take the first building that I thought, oh, we can afford that. que eu estava pronto para pegar o primeiro prédio que eu olhasse e pensasse, esse prédio a gente pode pagar. This couple of weeks ago, Marcos Pesce and I, we went to go look at this building. Algumas 2 semanas atrás, eu e o Marcos Pesce fomos olhar um prédio It was awesome. e era incrível. It was it has 2 buildings. One used to be this bar with a stage in it, and the other building is this old this theater that has a stage. Então tinha 2 prédios, um era um bar que tinha o palco e outro era como se fosse um teatro com um palco. And obviously the price was a little high, but I thought, well, maybe if we save, we could manage. E também é claro que o preço era um pouco alto, mas eu pensei, bom, se a gente guardar um pouco de dinheiro, a gente pode gerenciar The isso. problem is there's no place for kids ministry. O problema é que não tinha nenhum lugar para o ministério de crianças. But I'll tell you, my brain was working. Okay, look, I'm just exhausted looking. Maybe we could somehow, maybe the kids could just meet in the parking lot. Então, mas meu cérebro estava tão cansado que eu comecei a tentar resolver. Eu pensei, bom, as crianças podem se encontrar no estacionamento. In fact, I mentioned that. What do you think about putting up a tent in the parking lot? E até mencionei isso. Eu perguntei, o que você acha a gente montar uma tenda no estacionamento? And then finally, I just really believe that God just stopped me. E daí eu acredito realmente que Deus me parou. And then I said to Marcos, you know what? E daí eu falei para o Marcos, sabe de uma coisa? Oh, gosh, I do not want an Ishmael. What? An Ismael. Senhor, Deus, eu não quero um Ismael. You guys remember the story of Abraham? Lembra da história de Abraão? God said, I'm going to give you a son. Deus disse para ele, eu vou te dar um filho, But he became impatient. mas ele foi ficando impaciente. So he got himself a son with a woman named Hagar. Então ele teve um filho com uma mulher chamada Agar. And to this day, the descendants of Ishmael are persecuting the descendants of Isaac. E até os dias de hoje, os descendentes de Ismael estão perseguindo os descendentes de Isaac. The Arabs, they're all from Ishmael. Os árabes, eles são todos descendentes de Ismael. When you turn on the news on CNN and you see all the problems happening in the Middle East, Então, quando você vê as notícias na CNN, você vê tudo o que está acontecendo no Oriente Médio. that's because Abraham was impatient. Isso é por causa da impaciência de Abraão. Instead of waiting for Isaac, he wanted Ishmael. Ao invés de esperar por Isaac, ele quis Ismael. And I'll tell you, I just know if we get married to a building that's an Ishmael, that is going to be a burden, not a blessing. E eu te digo que se a gente se casar com um prédio que vai ser um Ismael, isso vai ser um fardo e não uma bênção. So do you see how the faithfulness of Christ is going to impact us as a church and as individuals? Então você vê como a fidelidade de Cristo vai nos impactar como igreja e como indivíduos? What about this one? E com relação a isso, If we really
believe that Christ is faithful, a church will pray. E se a gente realmente acredita que Cristo é fiel, como igreja, a gente vai orar. Do we pray? A gente ora? You know what? I know that some of you are praying diligently for me and this church. E olha, eu sei que alguns de vocês estão diligentemente orando por mim e pela igreja. But let me just throw this question out like a sower sowing out seeds. Mas eu vou jogar essa pergunta aqui como quando a gente está espalhando sementes. How often do you pray for this church during the week? Com qual frequência você ora por essa igreja durante a semana? You know, for some of you, the reason why you don't pray for this church is because you're still dating this church. Para alguns de vocês, a razão pela qual vocês não oram por essa igreja é porque vocês ainda estão namorando essa igreja. Or others of you, you're visiting, and that's okay. We want you to always feel welcomed here. Outros vocês estão apenas visitando e isso não tem problema. A gente quer que vocês sempre se sintam à vontade aqui. But I want to talk to you that are really a part of this fellowship. Mas eu quero falar com você que realmente é parte dessa comunidade. Are you praying for us? Você está orando por nós? The reason why you'll pray A razão pela qual você vai orar is because you're convinced that Christ is true. é porque você está convencido de que Cristo é verdadeiro. You believe that he's faithful. Você acredita que Ele é fiel. You believe he'll never fail you. Você acredita que Ele nunca vai falhar com você. So you pray. Então você ora. And so as a church, we need to be a church that really believes that, and we pray. Então, como igreja, a gente tem que ser uma igreja que realmente acredita nisso e ora. And so that's the question for us. Então essa é a pergunta pra gente. Do we really trust Jesus in life? Será que a gente realmente confia em Cristo nas nossas vidas? Do we really trust Jesus in ministry? Será que a gente realmente confia em Jesus no ministério? Oh, look at that. Então veja isso. I can't even get through one verse. Eu não consigo nem terminar um verso. We're going to stop there. A gente vai ter que parar aqui. And next week, we're going to talk about the fact that Christ is sovereign. Então na semana que vem a gente vai falar do fato de Jesus ser soberano. And because he's sovereign, I've just got to believe this is as far as he wanted us to go. E porque Ele é soberano, eu tenho que acreditar que é aqui mesmo que Ele queria que a gente parasse. But a lot of good things for us to think about as a church. Mas muitas coisas boas para a gente pensar como igreja. Are we believing that he's holy? Será que nós estamos crendo que Ele é santo? Are we believing that he's true? Estamos crendo que Ele é verdadeiro? And next week, we're going to talk about, Lord willing, do we believe that he's sovereign? E semana que vem a gente vai falar, se Deus quiser, se a gente acredita que Ele é soberano. And then, Lord willing, we'll move into verse 8. E se Deus quiser, a gente vai para o verso 8. And we're going to learn about what that looks like practically. E a gente vai aprender qual que é a aparência disso na prática. A church that pleases God, what does it look like practically? Uma igreja que agrada a Deus, qual que é a aparência dessa igreja na prática? And we're going to ask the difficult question, E a gente vai fazer uma pergunta difícil. do we look like this? Será que essa é a nossa aparência? And then later we're going to talk about this church and we're going to talk about the rapture. E depois a gente vai falar dessa igreja, mais tarde nós vamos falar dessa igreja ainda e do arrebatamento. Because Jesus said some important things to this church about the rapture. Porque Jesus falou algumas coisas muito importantes para essa igreja com relação ao arrebatamento. And we're going to talk a little bit about the rapture before we get to chapter 4, where we're going to spend maybe 2 or 3 Sundays just talking about what the rapture of the church is. E a gente vai falar um pouquinho sobre o arrebatamento, daí a gente vai começar o capítulo 4, onde a gente vai gastar mais ou menos umas 2 ou 3 semanas indo mais a fundo sobre o que é o arrebatamento. So let's pray tonight. Então vamos orar. Father, I just feel so convicted. Senhor, eu me sinto tão convicto. I feel like the word of God is just in my heart like a sword. Eu sinto que a palavra de Deus está no meu coração como uma espada. When I think about the idolatry in my life, God, it just, Lord, I just pray that you would forgive me. E quando eu penso sobre a idolatria na minha vida, Senhor, eu apenas oro que o Senhor me perdoe. And Lord, I thank you that the word of God is so purifying. E Senhor, eu te agradeço porque a palavra de Deus é tão purificadora. And so tonight, I pray that you would show us areas in our lives where we are in need of change. Então hoje à noite, Senhor, eu oro para que o Senhor nos mostre áreas das nossas vidas nas quais a gente precisa ser transformado. And Lord, I pray for this church.
E, Senhor, eu oro por essa igreja, for these people, por esse povo, that we would honor your Son as holy, para que nós possamos honrar o seu Filho como santo and that we would believe that he's true. e para que nós possamos acreditar que ele é verdadeiro. And I pray that that would just impact the way that we function as a church. E eu oro para que isso impacte a maneira como a gente funciona como igreja. Lord, how we need you. Senhor, como nós precisamos de Ti. And so lead us, Father. Então nos guie, Pai. Bless us, we pray. Nos abençoe, nós oramos. And we thank you for Calvary. E nós te agradecemos pela Calvary. Lord, we love this church. Senhor, nós amamos essa igreja. Lord, we love the people that come. Senhor, nós amamos as pessoas que vêm aqui. And we're thankful to be a part of it. Nós somos gratos por ser parte disso. And we pray that in your sovereign will that you would make this church into a church that pleases you. E nós oramos para que na sua vontade soberana o Senhor faça dessa igreja uma igreja que te agrada. And we pray these things in the name of Jesus. E nós oramos essas coisas no nome de Jesus. Amen.